Pastor, o Cristiano, ele quer saber, assim, já estamos vivendo o período da grande tribulação? E eu acho que a gente pode associar essa pergunta aqui com a outra pergunta aqui do Caio, que eu acho que vai estar implícita aí na sua resposta. A videira ou a sua visão, pastor, ela é pré, pós ou amilenista? Então, Cristiano e Caio, né? Isso. Sobre a grande tribulação, não. Na categoria daquilo que Jesus nos ensinou, nós não estamos vivendo a grande tribulação. Jesus falou assim: haverá uma manifestação de um homem dotado de poder do diabo, que é chamado por Jesus de abominável da desolação. Lá diz assim que não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, né? Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Bem assim, nós não estamos vivendo essa grande tribulação definida por Jesus aqui em Mateus, nos versículos que eu estou lendo para você. Você pode ler Mateus 24, versículo 21 e 22. Mas tem uma coisa que há uma dúvida que é decorrente da interpretação equivocada de Apocalipse, capítulo 7, versículo... deixa eu ver qual que é o versículo. Versículo 14. Versículo 13, a palavra de Deus diz que João estava tendo uma visão de uma grande multidão. E eles cantavam amém, o louvor e a glória, e a sabedoria e as ações de graças. E a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. E diante dessa visão tão magnífica, a palavra de Deus diz que um dos anciãos, ele toma a frente e faz uma pergunta para João. A pergunta tinha um propósito da resposta. É para chamar a atenção e a observação de João para que precisava ser revelado para ele. E ele pergunta: quem são estes com vestiduras brancas que comparecem diante do trono de Deus? Quem são e de onde vieram? E o apóstolo João responde: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. É claro que nós, como crentes, vivendo esse mundo caído, circunstância de pandemia, de enfermidades, de crises, né? Problemas em famílias, problemas no trabalho, problemas na cidade, no estado, no país, problemas sem precedentes. Olha, os noticiários se fartam de má notícias. Nós vivemos um ambiente de grande tribulação, mas ainda não estamos vivendo, olha só o paradoxo, a grande tribulação indicada por Jesus, que será um momento, um período de 3 anos e meio, onde a humanidade nunca viveu nada nem próximo daquilo que vai acontecer. Mas antes que aconteça a grande tribulação, o Senhor Jesus quer tirar a igreja daqui. Eu sei que o Caio perguntou se a videira é pré, pós ou amilenista. Nós cremos no milênio depois da grande tribulação, ok? O milênio será, como está claramente descrito na palavra de Deus. Jesus ensinou a orar por ele. Na oração que nós chamamos do Pai Nosso, né? A oração dominical, outros dizem, outros editores escreveram a Bíblia assim. Lá diz assim, Jesus falou assim, nos ensinou uma das cláusulas dos tópicos do esboço ensinado por Jesus é: venha o teu reino. O reino será 1000 anos nos quais Jesus vai governar. E será um governo de paz e de muita glória. Isaías 65 fala do milênio e fala que nele os homens voltarão a viver a idade das árvores. Não haverá criança que não cumpra os seus dias.
a morte vai reduzir a índices baixíssimos. A população mundial vai se multiplicar muito. Os desertos da terra, eles serão cultiváveis. Os grandes desertos, por exemplo, o Saara, ele tem uma dimensão continental. Ele vai ser 100% produtivo. Será um tempo de muita prosperidade, de muita glória. O próprio Deus, pelo Senhor Jesus, dará um modelo como se governa a terra de maneira sustentável. Ok? Nós cremos no milênio como a definição do propósito de Deus. As pessoas ficam com medo do fim do mundo. Não, o fim do mundo ainda demora muito. Antes disso, Jesus governa sobre a terra por pelo menos 1000 anos. Então nós somos milenistas, nós cremos no reino glorioso do Senhor que virá depois do arrebatamento da igreja. Por que Jesus arrebata a igreja? Por que ele já não vem e estabelece o reino dele aqui? É porque a igreja, constituída de vencedores, crentes cheios do Espírito Santo, é que vai governar sobre toda a terra. Agora, para a gente governar, alguém me perguntou uma pergunta muito sensata, muito pertinente. Pastor, mas como nós vamos governar sobre a terra? Na minha igreja, por exemplo, eu não conheço nenhum crente que seja treinado, que tenha estudado uma disciplina ou um treinamento de administração política, de governo político. Exatamente por isso que nós seremos arrebatados antes para esse treinamento. E conforme Apocalipse 19, quando Jesus vier, ele vem com os crentes treinados para reinar sobre a terra. No Sermão do Monte, Jesus falou: olha, os crentes, os mansos, herdarão a terra e governarão sobre ela. O Senhor vai nos dar um treinamento de excelência e num corpo glorificado nós governaremos. Governaremos sobre quem? Sobre os homens que estarão aqui na terra, crescendo e multiplicando, casando e dando-se em casamento. E por que nós estamos passando pelo que nós passamos? Pela grande tribulação, para um treinamento, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu tenho para mim que as aflições do tempo presente não podem comparar com a glória que será revelada em nós e a nosso favor. Então eu espero que eu tenha ajudado aí o Cristiano e o Caio. Maravilha, a gente vai